Oi, gente! Sejam muito bem-vindos para esse vídeo incrível, com uma convidada mais que incrível também. Eu conheci a Cami pelo projeto Por Mais Elas na Política, no qual eu sou líder. Ela é sensacional, uma mulher de princípios muito fortes. Então, depois de uma reunião muito especial sobre mulheres na política, eu senti a necessidade de trazê-la aqui para falar com vocês sobre isso. A Camila Gonda é acadêmica de Direito pela PUC-PR e Ciências Sociais pela UFPR. Ela também é diretora de eventos do Grupo Lara de Lemos, é líder do RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Ela também é coordenadora do Núcleo de Direito Eleitoral da PUC-PR, é organizadora do projeto Câmara Municipal Universitária em 2019, presidente da Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização da SEJUV, o Conselho Estadual da Juventude. Também é pesquisadora da CEPOP, a Ciência Política, Opinião Pública e idealizadora do projeto Por Mais Elas na Política. Ufa! Agora fiquem com esse vídeo incrível da Cami. Oi, gente! Então, eu fiquei responsável, por ser convidada aqui. Nossa, estou muito feliz e falar, sobre representatividade feminina, mais mulheres na política. Tanto esse assunto, ele é necessário. A gente precisa pautar representatividade, a gente precisa pautar espaços. Eu acredito que política e democracia só são de fato representativas se dentro dela não existir um padrão, Pessoas dentro de um padrão. Se dentro dela existir diversidade, Então a gente precisa eleger mais mulheres, mais negros, mais jovens, mais a comunidade LGBT, mais indígenas, para que a gente consiga olhar para a política e de fato falar: sim, essa política me representa, sim, eu me sinto totalmente representada e totalmente feliz com o que eu estou vendo. Infelizmente, isso vai demorar um pouco para acontecer. A gente sabe que a inserção de mais mulheres na política já é difícil, então é muito complicado a gente achar que isso vai mudar do dia pra noite, mas também é complicado a gente achar que isso nunca vai mudar. Porque eu já ouvi de várias pessoas que a política é isso, que não tem mulher mesmo, que nós não temos espaço mesmo e que vai ser assim pra sempre. E eu não acredito que seja assim pra sempre. Eu acredito que tenha que existir várias mulheres que têm como o intuito aí mudar a política, mudar esse cenário, inserir mais mulheres na política, sim, porque eu acredito que com essa inserção a gente consegue chegar numa democracia, desejada, que a gente, tem um sonho de chegar. Não colocaria nem como um sonho, colocaria como uma meta. Pra gente mudar esse cenário, pra gente eleger mais mulheres, pra que a gente consiga, enquanto mulheres, ter espaço de decisão dentro da política, a gente precisa de mais mulheres nas direções dos partidos, a gente precisa mostrar para outras mulheres que elas precisam votar em mulheres, porque atualmente nós somos maioria no eleitorado, mas nós ainda não somos, nem metade na Câmara, então é muito complicado. Aqui na Câmara de Curitiba, por exemplo, são 38 vereadores e somente 8 são mulheres, 30 são homens, Que tipo de democracia representativa é essa? Muito homem dentro de um lugar de discussão, e por muitas vezes a gente vê bastante homens legislando sobre pautas femininas, homens legislando sobre corpos de mulheres, homens legislando sobre pautas que deveriam ser legisladas por mulheres. Então muita gente me para na rua assim, ou me manda uma mensagem e fala: como que você acha que a gente pode mudar esse cenário, Como é que a gente pode fazer com que homens não legislem mais sobre corpos de mulheres? E eu falo: uai, tem que eleger, votar em mais mulheres, a gente tem que colocar mais mulher lá, porque enquanto tiver muito homem lá, e só homens que seguem o mesmo padrão, a gente vai continuar tendo homens votando, aprovando projetos e discutindo pautas de mulheres. A gente não vai ter mulheres falando para mulheres, e sim homens falando para mulheres. Isso é muito complicado, mas também é complicado falar sobre mais mulheres na política. Eu digo complicado falar porque muitas pessoas ainda levam o colocar e inserir mais mulheres apenas como uma bandeira, e a gente tem que mostrar para todo mundo que não é só uma bandeira. Não é porque é bonito falar que a gente tem que inserir mais mulheres, não é porque ganha mais voto falar que é para inserir mais mulheres, não. A gente tem que ter como meta inserir mais mulheres na política, porque só assim a gente vai conseguir uma democracia representativa de fato. A gente tem que falar que nós temos que inserir mais mulheres na política, porque só assim a gente vai se sentir representado dentro de um parlamento.
parlamento, representado dentro de uma casa legislativa. Mudar também o contexto, né? Por muitos anos as mulheres ficaram aí afastadas, né? Muitos anos afastadas da política, justamente por todo um contexto machista, todo um contexto histórico que a gente está inserida, né? Enquanto a mulher tinha que ficar em casa, o homem ia fazer a política, ia trabalhar, né? E as mulheres foram afastadas, né, desse meio político que era ocupado por homens, que ainda não tem espaço para a mulher e que a mulher ainda tem pouca voz. E é muito chato a gente falar sobre isso. Eu sei que chega a ser decepcionante falar que as mulheres ainda não têm espaço na política, mas eu digo por experiência própria. Para você conseguir um espaço lá dentro, você precisa gritar bastante, você precisa se fazer presente. É uma coisa muito cansativa. É cansativo ser mulher e estar lá dentro, é cansativo ser mulher e ser agente político, porque você sempre tem que se autoafirmar o tempo inteiro. A sua voz, ela vale menos do que a voz de um homem branco. Né? Com certeza, muitas das coisas são muito mais complicadas. Muita gente fala que fazer política, homem e mulher, é de igual nível, né? Mas é difícil para um homem fazer política, é difícil para uma mulher fazer política. Não acredito nisso. Acredito que seja o dobro mais difícil para uma mulher fazer política, justamente porque as pessoas desconfiam de nós mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. Isso se chama machismo estrutural. A gente fica desesperado quando pautamos esse tema, porque você olha para uma sociedade onde ainda a aceitação da mulher em espaços de poder não existe, onde ainda as mulheres precisam lutar muito para chegar onde elas querem chegar. Isso é realmente preocupante, né? A gente precisa, de fato, tirar o Mulheres na Política do discurso e pensar em como a gente pode aplicar isso na sociedade, né? Mulheres votarem em mulheres já é um caminho, né? Mulheres apoiarem mulheres na política é outro caminho, né? A gente precisa disso, porque só assim, numa conscientização da população de que o voto também é importante, porque acho que não adianta nada, né? A gente falar mais mulheres na política, mais mulheres na política, mais mulheres na política, sendo que a própria população ainda não entendeu que o voto pode mudar a vida das pessoas, que a política é necessária. A gente está passando aí, né, por um momento de criminalização da política muito grande, e eu acredito que, né, a gente vai perder muito com esse pensamento, né? O pensamento de que todos os políticos roubam, de que todos os políticos são ladrões, de que, né, toda a política é feita de um contexto totalmente, né, incerto e incorreto. A gente precisa mudar, a gente precisa resgatar nossas raízes políticas, né? E a gente precisa entender que dá para mudar sim muita coisa a partir desse cenário. Eu acredito que a gente consegue colocar mais mulheres na política a partir do momento que a gente mostra para a população que isso é importante, que a gente pauta que dá para mudar alguma coisa com mais mulheres lá dentro, que a gente dá incentivo a mulheres também, porque não é fácil você ser uma mulher e, enfim, sair candidata, apoiar outras mulheres na política. Eu sei que não é fácil, porque tem várias pedrinhas no caminho, vários empecilhos. Mulheres têm jornada dupla, né? A mulher é cobrada para ser mãe, a mulher é cobrada para ser dona de casa, a mulher é cobrada para ser uma boa amiga, uma boa filha, e os homens já não têm esse tipo de cobrança, né? Então só aí as mulheres, né, estão, eu diria, se fosse uma corrida, estariam atrás dos homens, né, historicamente falando, em uma corrida eleitoral. Por isso que a gente precisa de muitos projetos de inserção da mulher na política, a gente precisa de muito apoio, a gente precisa entender as demandas femininas, e a gente precisa cada vez mais de pessoas que apostem em mulheres, e de mulheres que votem em mulheres, porque assim a gente vai conseguir mudar um contexto aí que a gente está passando, um contexto que a gente está vivendo. Eu acredito muito na política, acredito muito que a gente possa mudar a política através do voto, e com certeza acredito que com mais mulheres na política a gente consiga ter uma democracia muito melhor, né? Que a gente consiga ter um espaço de fala melhor tratado, né? Muito bem tratado. A gente já viu aí vários exemplos, né? Mulheres lideram aí
combate ao coronavírus, por exemplo, saíram pesquisas, né, que com mais mulheres no poder, menos corrupções. As mulheres só provam o quanto encher o parlamento de mulheres faz sim a diferença. Mas para isso, antes a gente precisa conscientizar a sociedade. É isso, gente. Foi muito bacana falar aqui com vocês. Eu gosto bastante de falar sobre essa pauta e um beijo! Gente, eu espero que vocês tenham sentido esse mesmo calorzinho no coração de escutar alguém tão empenhada a resolver esses problemas sociais, a falar sobre essas coisas. Eu acho que é mais do que importante a gente debater esses assuntos, ainda mais quando a gente está falando de mulheres na política, que isso tem a ver muito com a democracia representativa e com a democracia real no nosso país. A Cami lançou como candidata, então já faço aqui a propaganda por ela, né, de que ela não disse nada no vídeo, mas já digo aqui, vejam as propostas dela nas redes sociais, tem muitas coisas importantíssimas, eu vou deixar o Instagram dela aqui também, deem uma olhada e até o próximo vídeo. Um beijo!